8h30. Eu recebo nos estúdios da Rádio Liberdade FM o prefeito de Santa Helena, Juscelino Sotoriva. Primeiramente, bom dia, prefeito. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito Jussi, nós tivemos essa semana, o senhor fez uma visita ao município de Toledo, em busca aí de parcerias. Qual foi o objetivo dessa visita? Na verdade, nós conseguimos cadastrar junto à COFAMEL, a cooperativa COFAMEL. Ela abriu as portas para a agricultura familiar, de fato, né? Parabenizar o Pedro, toda a diretoria, Wagner, toda a diretoria da COFAMEL por essa abertura para que os produtores nossos, produtores familiares, que é o grande agronegócio do Brasil, na verdade, que ele começa na agricultura familiar, isso possibilitou a venda de produtos para o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então consigo cadastrar mais de R$100 mil de venda de produtos para a agricultura familiar para fornecer para o governo do estado e automaticamente para os nossos estudantes aqui de Santa Helena. Então, quer dizer, a partir de agora os nossos estudantes de Santa Helena vão receber produtos da agricultura familiar comprados pelo governo do estado, aqui da cooperativa COFAMEL em Santa Helena. Nós somos lá a convite do chefe do núcleo, até pela boa relação que temos, representamos lá os prefeitos todos da região e vai estreitando os laços, na verdade, Andréia. O deputado Esperafico estava lá, o deputado Genari, a região toda estava lá em Toledo para assinatura das parcerias aí, dos contratos de fornecimento de merenda escolar. Então são mais de R$2 milhões na nossa região aqui do Núcleo de Educação de Toledo. A cooperativa COFAMEL começa esse ano a fornecer. No próximo contrato, com certeza, esse valor vai ser multiplicado por 2, 3, 4 vezes, tantas quantas puder, tantos quantos agricultores familiares puderem fornecer, com segurança, né, porque é um contrato, se comprometeu a fornecer, vai ter que fazer. Então é a segurança alimentar nossa aqui e a circulação de recurso aqui para o nosso produtor. Quer dizer, esses R$100 mil, além de serem fornecidos pelo programa, pelo governo do estado, governo federal também na parceria, é um dinheiro que vai circular no município. Bacana a ideia. Falando desse estreitamento de relações, nós tivemos aí recursos vindos do governo federal para o município de Santa Helena, mais de 4 milhões em recursos, com o apoio do deputado Welter e também com o deputado Zeca Dirceu. Como serão investidos esses recursos? Na verdade, André, o sistema do governo federal, ele é chamado SICONV, né? Então o município faz tantos quantos projetos puderem e cadastra nos programas que o governo tiver. Não é que o município, não, vou construir aqui um muro e vou buscar dinheiro no governo federal. Não é assim que funciona. O governo abre um edital e dentro daquilo que é um programa de política de governo federal, você pode cadastrar o teu projeto e esperar a sua aprovação. Então, o deputado Welter foi muito importante nesse processo todo, pela disponibilização de pessoal técnico aí para qualificar, para treinar, para orientar os nossos servidores aqui quanto à utilização do sistema. A Carla, a Bernadette, a Fábia, a equipe toda ali da administração, a Jocélia, para fazer com que os cadastros pudessem ser efetivados junto com a Secretaria de Planejamento, para que pudéssemos ter acesso a esses recursos. Esses mais de 4 milhões, quase 5 milhões que o deputado Welter falou, são projetos já aprovados, aguardando a sua execução. Nós temos mais projetos cadastrados no governo federal, estão aguardando a sua análise e aprovação também, que não temos dúvida nenhuma que serão aprovados. O deputado Zeca Dirceu tem sido muito parceiro também. A gente, quando liga no gabinete dele, prontamente a equipe atende, a equipe qualificada, treinada, preparada para isso. Nós estamos bem servidos de deputados, graças a Deus. Tem o Esperafico, Ciarra, o senador Sérgio, que hoje deixa o Senado em função da Gleice ter assumido, mas continua fazendo ponto e continua ligando, continua vindo atrás. Nós ligamos para ele, atende prontamente. Tem a questão do INSS, que é um pleito do município muito antigo, está em vias finais de ser resolvidos, por uma articulação também do senador Sérgio de Souza, que está fazendo essa ponte pela amizade que tem com o ministro, uma conversa direta com o ministro para poder resolver esse problema com o INSS. Então esse estreitamento de laços faz com que isso aconteça. Com relação à alimentação ainda, André, nós conseguimos aí R$500 mil para o município de Santa Helena, através do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, também para a agricultura familiar. Então, a diversificação de cultura e o acesso a esse tipo de programas vai fazer com que o homem do campo se consolide na atividade. Então, são mais de R$600 mil que esse ano irão circular no comércio de Santa Helena com base na produção e venda de produtos da agricultura familiar. Daqui uns dias vai abrir cadastro aí para novos produtores se inscrever aí no PA. Então, fica ligado, gente, que assim que abrir, não é muito tempo para inscrição, mas o município vai divulgar bastante
bastante, temos as parcerias, a imprensa, graças a Deus, aí tem ajudado bastante e dado publicidade para esses atos. Prefeito, os agricultores de Santa Helena, eles estão prontos para participar desse programa? Eles estão adequados a participar? Graças a Deus, Andréia, evoluiu muito. Nós tivemos sérios problemas no passado quanto à inscrição no programa. Foi uma briga danada, a Câmara teve que intervir, na época eu era presidente, nós fomos lá na condição de presidente representando o município, buscando pela parceria e conseguimos avanços, né? Começou com um valor relativamente pequeno, foi crescendo até chegar a essa cifra de R$500 mil. E os agricultores também, naquele primeiro momento, tinham muita dificuldade, por quê? As escolas, as entidades, os organismos que recebem esses produtos, eles têm sido criteriosos e rigorosos quanto ao seu recebimento, com relação ao peso, à quantidade e à qualidade dos produtos, né? Então, o nosso produtor, com base nisso, foi se qualificando. A vigilância sanitária teve um papel fundamental também nesse processo. No começo, bastante crítica, bastante problemas, os produtores ligando, vindo atrás, pedindo para ser diferente, mas a normatização que se dá, ela é regulamentada por lei. Então, a vigilância estava executando e cumprindo a lei, porque se não fosse isso, nós perderíamos o programa também. Então, no começo, houve um pouco de trauma com relação a isso, mas os agricultores entenderam o recado, a motivação e hoje estão adequados a isso. Precisamos ampliar o leque de participação e de produtores da agricultura familiar. E a vigilância continua sendo importante no processo. A única coisa com relação à vigilância, teve uns traumas no comércio, que também já foi superado, que houve uma busca muito acirrada em querer saber data de vencimento de esmalte, essas coisas, isso não cabe muito, né? Nós temos coisas muito mais importantes para ver e nosso negócio é flexibilizar e facilitar o negócio. Claro que tem que ter um regramento, né? Mas ninguém quer inviabilizar negócio, né? Com certeza. Prefeito, nós também tivemos essa semana uma visita sua a Palotina, discutindo a questão da saúde. Qual foi o motivo dessa visita a Palotina? Bom, André, a saúde, a gente vem tratando disso já há algum tempo e é uma bomba relógio. Os municípios, infelizmente, a participação federal e estadual de recursos não oferece segurança em alguns investimentos que devem ser feitos na saúde pública. O cidadão recolhe, contribui, paga seu imposto e ele quer serviço público e tem toda a razão de eu querer. Então, nós temos aí uma preocupação muito forte e fomos conhecer o sistema. Palotina tem a Nissandra. Nissandra, ela é secretária de saúde de Palotina e ela tem uma bagagem extraordinária. Já vem trabalhando a questão do hospital e vão transformar ele em filantropia em Palotina, porque na condição de hospital municipal, o recurso que é consumido é muito alto. E outra coisa, lá acaba tendo só o hospital municipal, né? E nós não queremos concorrer com a iniciativa privada, nós queremos que tenha segurança também de permanência e manutenção dos hospitais nossos aqui de Santa Helena. O município poderia muito bem transformar o hospital municipal numa filantropia e as AIHs, quer dizer, a participação do governo do estado e federal com a que vem de recurso, que são 79 AIHs aqui no município, são mais 21 para Toledo e 24 para Cascavel, se não me falha a memória, mas deve ser esse número mesmo. E poderíamos trazer todas elas para que o município fizesse a gestão dela e recebesse por elas. Mas acaba inviabilizando o negócio do hospital também. Nós não queremos, pelo contrário, nós queremos transformar Santa Helena num centro aqui, micro-regional de especialidades também. Então nós fomos lá para conhecer o sistema, para ver qual é o melhor sistema, mecanismo de gestão. Por quê? O Hospital Bom Jesus em Toledo hoje, que é o que mais atende a nossa região, ele está no limite aí com sérios problemas, problema com vigilância, bombeiro principalmente, e tem o risco aí de não operacionalizar mais. Já foi cortado alguns convênios que existiam com o governo e o Bom Jesus e hoje não atende mais algumas situações. Muito embora a doutora Michele, amiga pessoal também, às vezes tem ligado de ordem direta lá, tem atendido alguns casos que a gente tem pedido. Mas nós vamos ter que resolver o nosso problema de saúde em Santa Helena, porque tudo bem que é uma atribuição do Estado, do governo federal, mas não interessa. O município é daqui de Santa Helena, é o nosso povo, é a nossa gente que acaba sofrendo com isso. Então vamos ter que acelerar o passo com relação à
passar resolutividade. E o que eu digo com relação à resolutividade? Por exemplo, nós temos aí uma ginecologista que trabalhava apenas no pronto atendimento, fazendo plantão, fez uma proposta para fazer atendimento e consultas, e nesse atendimento e consultas ela agora passa a fazer cirurgia. Vai fazer uma cirurgia por semana gratuita pelo sistema de saúde. Quer dizer, nós contratamos o serviço dela para fazer as consultas, para fazer os preventivos, para fazer todo esse trabalho, e na contrapartida também ela oferece o serviço cirúrgico. Então, são passos que a gente vai avançando aí para resolver o problema do nosso cidadão. E essa questão da saúde, vocês vão ouvir bastante falar sobre esse tema nos próximos dias aí, que nós vamos ter que encarar de frente, vai custar um pouco, mas pelo menos vai resolver o problema do nosso povo. Prefeito Justo, nessa semana nós tivemos aí a saída do subprefeito de São Roque. Qual foi o motivo da saída, do afastamento desse subprefeito? Bem, o Nene Wessler, como é conhecido, ele teve assim altos e baixos na condução do trabalho lá da subprefeitura. Ser um administrador distrital, um subprefeito, ser um vereador, prefeito ou qualquer gestor público que seja, não é fácil, gente. Olha, é pedreira mesmo. O espírito público tem que aflorar. A tua vida pessoal, a vida particular, a vida familiar, ela praticamente inexiste, né? Eu faço isso com gosto, com coração, com amor, com dedicação. A minha esposa, a Márcia, quem a conhece, sabe que ela se integra e se entrega completamente a isso. Essa semana mesmo conversei com ela ao final da tarde, que a gente conversando por telefone muitas vezes, que pessoalmente até tem sido difícil, mas feliz da vida porque tinha conseguido realizar algumas visitas e conversar com o povo e sentir, saber o que as pessoas estão sentindo e o que também esperam do governo, né? E o espírito público precisa ser aflorado nesse sentido. Então, o Nene ele teve altos e baixos, momentos assim que estava muito bem, fazendo um belo de um trabalho, e em outros momentos nem tanto, né? E a equipe também precisa melhorar a condição, a atividade, e ainda mais sendo a terra nossa, né? O pessoal cobra bastante, e com razão, que tem que cobrar pelo serviço público, então não deu muito certo, né? Então, no entendimento, numa conversa com ele sentiu que dificilmente ele conseguiria se sobrepor, às vezes, um pouco à equipe e também alguns serviços que sejam prestados. Aí, no entendimento nosso, ele achou melhor que não seria bom continuar, porque o ritmo deveria ser um pouco diferente. E nós não estamos escondendo nada, ninguém está tampando sol com peneira aí. Então, o Nene é um parceiro nosso, amigo nosso, sem trauma essa substituição, mas de forma bem tranquila. Então, a equipe e o pessoal lá espere um ritmo acelerado, como a gente vem pedindo. Eu vinha desde o ano passado falando, o ritmo agora é acelerado. Tem mais algumas situações que podem acontecer aí, gente. Tentar, no máximo possível, assim, sem trauma, para que as pessoas entendam qual é o verdadeiro resultado que deve dar o trabalho. Mas o Nene é amigo nosso, parceiro nosso, e com certeza continua na composição da equipe aí, para a gente poder fazer aquilo que precisa ser feito. Prefeito Jussi, há questões políticas envolvendo a saída do subprefeito? Em absoluto, não, nenhuma questão política, muito pelo contrário. O Nene foi uma das pessoas que sempre acreditou na proposta, no trabalho. Ainda ontem estava conversando com a minha esposa no final da tarde. Eu fui a medianeira na colação de grau da turma de Direito. Tinha algumas pessoas aqui de Santa Helena passando lá pela colação de grau. Devo conversar com ele na segunda ou na terça-feira. Conversei com ele ainda na quinta. Tranquilo, sem problema nenhum, sem trauma, não tem nada a ver com a condição política. O Margon tem acompanhado isso para e passo, estava junto na conversa. Enfim, o Margon está sempre em todas as nossas conversas aí pela parceria que existe. Não tem nenhuma condição política em absoluto. Prefeito Jussi, há possíveis nomes para essa subprefeitura? Sim, isso sem dúvida nenhuma. Na verdade, nós já, quando identificamos, quando vimos o problema, primeiro uma conversa com ele, até em respeito a isso, né? E depois a busca aí por possíveis nomes para que pudessem fazer a gestão. E nós identificamos o nome do Adilson Bacaus, de Santa Terezinha. Até agora pouco sabiam, quase ninguém, André. Então agora já... Todo mundo vai saber agora. Já torna público. Mas a partir da semana que vem, o Adilson Bacaus, de Santa Terezinha, ele manda o Joelson, que trabalha na Associação Comercial. A partir da semana que vem, possivelmente na terça-feira, deve começar a fazer a gestão lá na subprefeitura em São Roque.
Prefeito Jussi, nós tivemos aí esta semana notícia de investimentos no calçamento do Porto Internacional de Santa Helena. Quais serão os outros investimentos para o Porto aqui na cidade? Bem, tem também aquela estrutura lá que o pessoal usa para lavar roupa e se abrigar também, que já está sendo contratado o serviço. Devemos fazer também um espaço para os motoristas, está sendo identificado o local para que possa ser abrigado lá, para que os motoristas possam ficar num ambiente bom. Nós temos uma sala que era para ser administrativa, que transformamos ela numa sala para o motorista, mas não é bem a cara do motorista, né? Ele gosta do motorista ser mais bruto mesmo, né? E aquela sala lá, como havia sido programada para ser uma sede administrativa, então nós temos aí um projeto sendo desenvolvido com uma localização boa para que eles possam se abrigar. Um local aberto, tranquilo, arejado, mas que eles tenham uma cobertura aí e possam ter um pouco de conforto, segurança e tranquilidade também. Nós temos aquela área que é do município, um pouco acima do porto, já ainda na rodovia, que deve ser cascalhada e preparada aí para estacionamento, tanto dos caminhões que ficam naquela área do porto, como também alguns caminhões que ficam na área urbana da cidade, que tem dado bastante problema. Ainda alguns já causaram bastante acidentes no passado, agora não tem acontecido acidente em função disso, mas vai acontecer se nós não tomarmos providência. Então devemos também alocar um espaço lá para o estacionamento dos veículos grandes, aí, caminhões, furgões, carretas, né, para que possam ter aquele estacionamento lá. E mais aos fundos daquele terreno lá, devemos permitir algumas transportadoras fazer barracão aí para abrigar produtos para importação e exportação. Além disso, temos aquela parceria muito forte com o lado paraguaio. Na semana passada, essa semana que vem, não sei se foi executado, mas deve ser feito um serviço lá de atracador para diminuir em pelo menos 40 minutos o tempo de trânsito na balsa e diminuindo o custo consequentemente, né? Então precisamos viabilizar negócios e os transportadores estão acreditando muito no Porto de Santa Helena, aproveitando esse momento também para que a gente possa consolidar negócios. Prefeito Jussi, houve alguns veículos de imprensa noticiando a queda no movimento do Porto de Santa Helena. Houve mesmo essa queda? Houve uma redução, retoma agora com a safra, automaticamente isso vai aumentar consideravelmente e vai manter o equilíbrio, que na verdade no ano passado houve superou toda e qualquer expectativa na importação e na exportação. Então, como teve uma ascensão muito forte, automaticamente agora dá uma contrabalanceada. E também a questão do lago aí não está ajudando muito, gente, para baixar mais um pouco ainda. Se baixar mais, deve interromper a travessia por alguns dias, né? Então esse problema nós temos, até que não seja estruturado. Aqui nós não temos problema, mas no lado paraguaio nós temos problema com relação ao atracador, né? Então se baixar muito, não oferece condição de navegação. Então esse tem sido um dos problemas que está sendo resolvido agora com aquela atracador no porto no lado paraguaio. São 8h48. Nós vamos então ao bloco e daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. É verão. Liberdade FM. É verão. Liberdade. 87 FM. 87 FM. Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9. O programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito, na sua Rádio Liberdade FM. São 8h51, chegando com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Falando dessa situação do porto, né, prefeito? Nós sabemos aí que a Itaipu, ela precisa gerar muita energia, também por causa disso que as águas aí do lago de Itaipu estão mais baixas. Na verdade, a prerrogativa que a Itaipu sempre fala é a geração de energia, só que esse ano foi um pouco atípico pelo seguinte: todo ano a Itaipu dá uma rebaixada no lago, eu acredito que seja por alguma manutenção, muito embora eles nunca revelaram exatamente o que é. E esse ano, eu acho que se eles soubessem que teria esse problema todo de falta de chuva aí, para que fosse mantido a condição do nível do reservatório, eles não teriam feito naquele período, né? Então, já havia um compromisso da Itaipu alguns meses atrás
atrás, depois do rebaixamento, que nos próximos anos não seriam feitos pelos problemas ambientais que geram. Os peixes aí que acabam tendo problema, ficando nas lagoas. Nós tivemos aí que socorrer essa semana rapidamente, e até aconteceu de uma máquina aí acabar atolando uma área de escavadeira, fazendo valeta e canalizando para que os peixes tivessem acesso e voltassem pro lago, porque tinha ficado em lagoas aí concentradas. Então a Itaipu está tendo que gerar muita energia. Vocês têm visto o que tem acontecido com relação aos picos de calor, dos dias longos aí de bastante claridade, e também a própria indústria gerando aí bastante produção e demandando energia. E a Itaipu é que tem condição hoje de fornecer essa energia para boa parte do Brasil e também parte do Paraguai. Então esse foi um dos problemas também que fez com que o nível da água baixasse, porque eles precisaram utilizar para gerar essa energia toda, né? Agora começa a estabilizar, aí os dias começam a ficar mais flexíveis, há menos consumo, menos ar-condicionado também, que não parece, mas quase todo mundo tem hoje, e acaba dando problema com a geração de energia. Não é só o ar-condicionado, é só um exemplo, senão daqui a pouco o pessoal vai achar que é o ar-condicionado vilão, né? Não, tem geladeira, tem ventilador, tudo que a indústria, na verdade, a indústria que está consumindo muita energia pela produção que se tem, pelos bons negócios que o Brasil está operacionalizando, e na verdade isso faz com que tenha que gerar energia. Eu acabei de receber a mensagem na segunda-feira, então a informação que deve começar a fazer o serviço no atracadouro do Paraguai para não paralisar esse transporte da balsa. Prefeito Júcio, falando sobre essa questão da água, veio uma pergunta dos moradores da linha Braço do Norte. Eles estão sendo prejudicados pela falta da água, tanto para o consumo humano como também para os animais. O poço artesiano é da comunidade e o dono da propriedade em que o poço está acaba sendo usado a água da comunidade para encher os seus açudes. Queremos saber por que os técnicos da prefeitura já foram até o local e não solucionaram o problema. E o que o governo municipal vai fazer a respeito disso? Por coincidência, conversamos com um amigo nosso lá do Braço Norte na semana, foi na quinta-feira, se não me falha a memória, e combinamos com o Margo, onde nós íamos no Braço do Norte durante a semana, até o meio da semana. E, na verdade, no Braço do Norte, o poço foi perfurado por algumas pessoas, se não me falha a memória, foram 8 pessoas que, quando na época o Álvaro Dias, acho que era o governador ainda, perfuraram um poço e colocaram uma bomba pequena lá para atender aquela necessidade. Depois a demanda foi aumentando, a bomba também teve que ser maior, e agora também abastece também alguns empreendimentos na área da suinocultura. Então nós vamos lá para, de fato, identificar qual é o maior problema. Esses empreendimentos da suinocultura nós vamos propor para que o município faça a perfuração do poço e o produtor instale uma bomba, e aí acaba fazendo com que o poço da comunidade faça o abastecimento para as famílias e não tenha mais problema com geração de água. Muito embora nesses últimos dias aí houveram problemas dos mais diversos. A oscilação da energia que aconteceu nos últimos dias faz com que desarmem as bombas. Desarmando bomba, ela demora até o seu religamento. E tiveram que ser feitas operações manuais em 12 ou 18 bombas aí durante a semana passada e retrasada. Quer dizer, a equipe tem que se deslocar, se virar, correr, fazer a manutenção, fazer a ligação direta para ela não interromper o abastecimento. Então, a energia, ela oscila muito. E nessa oscilação, por segurança, a bomba acaba desarmando e acaba gerando esses problemas. Então, foi consumo excessivo também e as oscilações de energia que geraram esse problema. Que agora, pelas notícias, nós devemos ter isso estabilizado. Mesmo assim, na semana que vem nós estaremos na Câmara do Braço do Norte com o Margon e com o Darinês para resolver definitivamente aquele problema. Prefeito Jussi, nós tivemos também algumas ligações recebidas dos moradores do loteamento Bela Vista, questionando sobre a iluminação pública daquele bairro e na via que dá acesso a este, cobrando que este trecho seja iluminado, ou seja, do ginásio municipal até a entrada aí do loteamento Bela Vista. Porque tem muitos moradores que moram naquele loteamento, alguns estudam à noite e acham perigoso passar por ali. O que pode ser feito neste local? Ele é perigoso sobre vários aspectos, né? A largura daquela rua, né? É uma estrada, no fim das contas, né? A largura dela,
a velocidade com que os carros passam, a concentração de gente pelo loteamento, que ficou muito bom, ficou bonito. Marinas também, que há um trânsito muito forte de pessoas que descem para as marinas, e a canalização de água pluvial aí, que acaba dando um problema sério nos dias de chuva. Então a proposta, que nós já estamos com o projeto em fase de conclusão, é o alargamento daquela rua, a relocalização dos postes, que hoje não oferece essa condição, mas já está sendo pactuado isso com a Copel. Ele vai ser relocado os postes para fazer o alargamento e a iluminação. Então é uma questão de poucos dias aí, é uma proposta pertinente, uma pergunta interessante. Essas pessoas estão preocupadas também com essa situação, e que bom que o façam, estimula a gente a dar mais celeridade no processo. Mas vai ser feito o alargamento dela, a canalização de água até no muro das marinas, depois descarrega ele para a esquerda lá, que vai em direção à reserva, e a iluminação também, André. Prefeito, falando ainda sobre iluminação pública, outra ligação que veio para nós durante essa manhã foi a rua que dá acesso ao Parque Verde, ao Sol Nascente, que também não tem iluminação pública, o trecho de acesso até o TIM, né? E do TIM até o Sol Nascente. O que será feito também deste loteamento? Já foi solicitado, inclusive, isso. Na verdade, ele tem até o Parque Verde, tem a rede baixa ali e também a iluminação pública. Dali para frente, ele não tem paralelo aí àquela via de acesso. Então, nós já estamos contratando o serviço para colocar a iluminação, até porque o Sol Nascente vai ficar bonito agora, né, com o serviço que está sendo feito lá, e seguro também. Mas já está sendo contratado o serviço aí para fazer a iluminação. Na verdade, a iluminação no município, nos próximos dias aí começam as substituições das lâmpadas em algumas, nas avenidas, na Brasil, possivelmente na Curitiba, e em outras também, para melhorar a nossa qualidade da iluminação, para que tenha também uma cidade mais alegre à noite, porque a nossa cidade à noite parece triste, né? Escura, né, André? E esses problemas aí nos conjuntos habitacionais e nos bairros também serão resolvidos, até porque naquela concentração ali próximo do Sol Nascente é onde devem ser construídas as casas do programa lá com o governo federal, do Minha Casa Minha Vida, e com a Coapar. Nos próximos dias aí, a área já identificada, teve um decreto, deve ter sido publicado ainda ontem, a identificação de área. A comissão está fazendo análise de preço de mercado para sua desapropriação, que fica naquelas proximidades. Prefeito José, também chegou uma pergunta da Adriane de São Clemente. Ela pergunta para o prefeito como funciona o fundo perdido para vacas leiteiras, o que precisa fazer para fazer o pedido, e até quando vai e como pode ser usado. Na verdade, o programa ele mudou um pouco com relação à vaca leiteira. Ele era um pouco banalizado e a forma como ele tinha sido posto não atenderia os produtores. E hoje nós vamos atender, de fato, quem está na atividade leiteira. Antes, com aquele sistema, as pessoas começavam dizendo que tiravam leite, colocavam uma vaca no pátio lá e tirava notas, algumas notas de venda de produto para se enquadrar e buscar pelo recurso, depois parava a atividade. Tem uma lei que foi aprovada em dezembro, votada pelo Legislativo, onde ampara o município a fazer parceria. Essa parceria vai se dar na estrevaria, no pátio, vai ter aí telha, tijolo, aluzinco, pedra, areia. Vai ser um sistema de parceria. Pode procurar pela Secretaria de Agricultura. Ainda não está sendo feita a parceria, porque os produtos precisam ser adquiridos. É o município quem vai comprar o produto e fornecer produto. No material de construção aí, para fazer a estrevaria ou as melhorias que forem na atividade leiteira. O programa de inseminação está funcionando muito bem, dando picos aí, chegou a picos de 804 inseminações no mês, tem mês que dá 700, tem mês que dá um pouco mais de 500, né? Mas a média de 650 a 700 inseminações. E as parcerias nessas construções se darão, já tem lei aprovada, o Darinês está promovendo a aquisição de produtos aí para fazer as parcerias com os produtores. Hoje nós temos pergunta de São Clemente ao IBC, prefeito. O pessoal do IBC está pedindo sobre as lâmpadas de iluminação pública do IBC que estão todas queimadas. O que será feito nesse local? Antes de responder a pergunta, vem estar chegando o café hoje aí. Hoje nosso café é com café mesmo. Mas no IBC é bom que as pessoas nos informem, solicitem pelo serviço. Não havia esse conhecimento, não tínhamos o conhecimento desse problema da falta das lâmpadas ou delas queimadas, né? Mas passaremos imediatamente isso para o abastecimento, para o Lucas. Eu tenho certeza aí que durante a semana será resolvido o problema do IBC. Quem tiver esse tipo de problema, manda para a
gente aí que nós vamos pode ter certeza que no decorrer da semana estará resolvido. Ainda falando sobre o IBC, a estrada que vai de São Roque até a metade do morro do IBC, vai ser terminada ou não? André, é uma pergunta pertinente e ela vem a casar com aquilo que nós assinamos essa semana. Há um sentimento muito forte do pessoal do IBC. Tem uma estrada que ela chegando em Santa Clara, quando vai para o IBC, bem em frente ao cemitério. À direita você sobe no IBC, nessa estrada que você se referiu, e à esquerda também tem uma estrada no morro que passa na frente do Scherer, ali para cima, que é intransitável. Você conserta ela durante uma semana, depois, se tiver muito sol, solta as pedras e fica ruim de subir. Se tiver chuva, é difícil subir porque é uma estrada muito íngreme, é uma serra mesmo, é um morro. Assinei a sua requisição de compra aí para solicitação de calçamento na quinta-feira. Foi a assinatura nossa para solicitação de contratação. Então será feito um calçamento com pedra irregular que liga o Morro do IBC a Santa Clara, naquela estrada do cemitério à esquerda, que passa na frente do Scherer, ali no Subzuki, aquela subida íngreme ali que é a mais utilizada pelo povo lá do IBC, é aquela estrada ali. Então será feita essa estrada, nos próximos dias aí deve lançar o edital, então acredito que em 60 dias deve começar, 90 dias deve começar, a menos que aconteça algum problema aí com alguma demanda judicial aí, com alguma empresa aí que talvez se possa sentir prejudicada. Mas acredito que deve correr tudo bem, o edital é um edital tranquilo, então vai ser feito calçamento naquele trânsito. São 9h03. Última pergunta, então, prefeito. Um dos assuntos que foi debatido na Rádio Liberdade FM é a questão da frequência de menores em Lan House. Nós fizemos uma entrevista com o pessoal do Conselho Tutelar, sendo que a fiscalização ela deve ser feita, sim, pelo Conselho Tutelar, mas também pela Prefeitura Municipal. Quais serão as medidas e as providências tomadas em relação a esses estabelecimentos que estão recebendo menores de idade? O problema dos menores nas Lan House é o tipo de site que eles têm acessado nessas casas, né? Eu acho que é um serviço muito bom que se tenha nas Lan House aí para pesquisa, para informação, até pela agilidade, pela velocidade que tem a internet, né, nesses espaços. Porém, tem alguns menores aí que nós sabemos que nem todo mundo vai lá bem intencionado. Então, acho que vamos chamar o Conselho Tutelar, até não tinha conhecimento dessa intensidade toda de frequência, vamos chamar o Conselho Tutelar e chamar também os proprietários das Lan House, né, para poder nortear isso, para normatizar. Tem uma lei que sanciona, oferece sanção para algumas práticas como essa, né? Mas para não ter trauma, para não inviabilizar o negócio também das Lan House, vamos chamar os proprietários das Lan House, o Conselho Tutelar, a Secretaria de Assistência Social e Planejamento também, para que a gente tome um norte sobre isso. Então vou propor para que essa reunião aconteça na quarta ou na quinta-feira para tratar desse assunto pertinente. Prefeito Jussi, eu falei que era a última pergunta, mas tem uma pergunta que o pessoal já fez para mim na semana passada sobre os funcionários que receberam os 30 aí, os que foram demitidos por aquela questão que aconteceu em Santa Helena. Eles estão pedindo se eles serão recontratados por outra firma, como eles ficarão? Na verdade, nós vivemos um problema grave, né? Até foi assunto de discussão com relação à geração de empregos durante o ano passado, de certa forma com uma certa crítica ao governo municipal. Há que se entender o seguinte, foram um pouco mais de 80 empregos gerados no ano passado. Mas se você considerar que foram mais de 300 pessoas desligadas do serviço público, que o comércio acabou gerando, além desses 80, mais de 300. Então, quer dizer, foram mais de 400 empregos gerados em Santa Helena com carteira assinada no ano passado, pelo comércio, pela indústria, pela prestação de serviço, pelos empresários que são peitudos muitas vezes aí, empreendem, acreditam, investem e fazem. Só que são empregos seguros assim e com produção, né, com resultado e para geração de renda também. Além dessas pessoas, nós temos aí que desligar próximo de 200, conforme decisão judicial. Então, nós tínhamos aí mais de 300 pessoas a menos trabalhando desde o ano passado e esse ano também. Então, teremos essas quase 200 também a menos fazendo esse serviço. Muitos serviços públicos seriam prejudicados pela falta de pessoal para desenvolver algumas atividades. A nossa cidade ainda ela não está da forma como nós queremos que fique.
a área central, a avenida, as praças ali tem ficado limpas, apesar de que tem caído folha aí, nossa, de balaio, né? Muito mesmo, né? E não está agradável como nós queremos. Nós que eu digo é o povo. Esse sentimento meu é igual de todo mundo. Não está como nós queremos que fique ainda. Alguns serviços serão contratados o serviço, né? Porque nós não podemos contratar a pessoa, mas não podemos deixar de prestar o serviço, né? Então, algumas aí, possivelmente com essas empresas aí, com certeza, aqueles que se destacam, aqueles que fazem um bom trabalho, quem for para prestar esse tipo de serviço vai buscar esse tipo de mão de obra, né? Tem algumas pessoas que ainda não eram tão comprometidas assim, que aí fica difícil de a empresa vai ser cobrada pelo serviço, até porque são contratos muito enxutos, né? Não tem gordura aí para ser queimada, e coloca lá, apenas mais um, não cabe mais isso. Então, algumas empresas, ou uma empresa, não sei como é que se dará no processo licitatório, para prestar esse serviço, que com certeza vai precisar de gente, né? Porém, essa seleção vai ser muito criteriosa, André, porque o resultado precisa ser muito bom. É como uma empresa, para ela pagar o salário do funcionário, ela tem que produzir. E no município, gente, tem muitas coisas aí que nós estamos programando, fazendo, preparando. Há um sentimento de muita gente aí e algumas críticas naturais, normais, absorvo isso com tranquilidade, que gostariam que muita coisa mais estivesse acontecendo. E poderia estar. Na consciência de muita gente deveria, mas é uma questão de momento. Quer dizer, a mesma sensação que as pessoas têm em sentir que por vezes não está acontecendo, vai ter uma sensação de felicidade permanente quando as coisas acontecerem, que vão acontecer, e saber que isso é permanente, que o planejamento, que a programação que foi feita com a participação da comunidade inclusive, e principalmente que vai dar um resultado, que você vai ficar bem, que o teu filho vai ficar bem, que o teu neto, que o município vai ficar bem, aí vai ser uma situação definitiva. Então, o que nós estamos fazendo? Buscando parcerias, tanto é que estamos correndo que nem doido, como vocês têm percebido, muitas parcerias federais, estaduais que estão acontecendo, que vão dar um bom resultado, e que o recurso público que nós temos vai ser usado para investimento e parcerias com empresas, para que os empregos que são gerados sejam definitivos, são eternos, e que ninguém fique dependendo do resultado político eleitoral para saber se vai ou não trabalhar ou prestar ou não algum tipo de serviço. Nós precisamos de dignidade e respeito com o povo de Santa Helena. Então, para mim, politicamente, seria muito cômodo fazer algumas vontades de algumas pessoas, mas seria apenas um momento. Então, eu prefiro sofrer algumas críticas agora e cumprir com o compromisso que nós temos e deixar o povo muito bem assistido. Às vezes você ouve algumas críticas e ela dá um eco muito grande, né? Então, às vezes, poucas pessoas dão a impressão de que é a grande maioria do povo. E nós temos essa leitura, nós sabemos qual é o sentimento. Nós precisamos cuidar de muita coisa, dos programas sociais, da habitação, do Jardim das Flores, da Curva do Gregon. Nós temos muita coisa para fazer. Além desses programas sociais, ela tem que cuidar da questão econômica. O desenvolvimento de Santa Helena vai ter que ser econômico e social. Nessa ordem, gente, porque o econômico sustenta o social. Se nós fizermos programas puramente sociais, nós vamos sustentar eles de que forma? Quer dizer, você vai ter acesso a algum programa aí que vai ter algum custo para você e depois você não consegue pagar. Como é que fica essa situação? Então, essas pessoas, olha, primeiro, muita dedicação, gente. Quando tiver uma oportunidade, abracem essa oportunidade. Quando você tiver que fazer alguma coisa, faça. Ajude o seu município, porque uma situação pessoal, ela é pura e simplesmente momentânea. Se o teu município for bem, você com certeza vai bem também. Santa Helena está sendo muito bem vista externamente pelas ações, pelas atitudes, e vem mais algumas ações por aí, gente. Essa questão da água, vai ter normatização, vai ter regulamentação. Ninguém quer sacrificar ninguém e ficar cobrando absurdos pelo serviço, mas não podemos permitir também que as pessoas banalizem aí e deixem, como é o coroado aí, algumas pessoas com esse problema. As terras, André, que são entregues, os serviços públicos, não vejo nenhum problema em prestar, e tem mais é que prestar, mas nós vamos regulamentar. Uma das propostas, por exemplo, a entrega de terra. Essa semana, a informação que eu tive, fala, pelo amor de Deus, limpem todos os pedidos de terra que tem. O teu foi acessível? Foi. Então, o meu foi. Chegou lá em casa a terra. Todos eles eram para ter sido assistidos essa semana que passou. A ideia é regulamentar. Por exemplo, você precisa construir ou fazer uma cubagem lá, ver quanto que vai precisar para a construção, que o município deve ser parceiro mesmo, que isso ajuda, desenvolve, gera emprego, gera renda, gera de tudo um pouco, né?
10 cargas de terra o suficiente? Acredito que sim. Vai precisar uma cubagem para ver se vai um pouco mais? Não tem problema em até aí. Mas um pouco dos exageros, aí deve ser cobrado um valor X aí, para que as pessoas também valorizem um pouco isso, e por uma questão de respeito, né? Então, alguns serviços serão regulamentados como foram na agricultura. Por exemplo, quem tem até 10 alqueires, 10 hectares de área agricultável, não paga por até 10 horas de serviço por ano. Quem tem mais do que isso, paga pelo serviço, não que o município quer ganhar dinheiro com isso, apenas suportar as pequenas despesas, né? Açude, até 12 horas de máquina para fazer o seu açude. Estamos comprando uma máquina, uma escavadeira nova, uma está consertada, ficou pronta agora essa semana, ontem, se não me engano, ficou pronta, deve começar a trabalhar na segunda-feira, a outra deve ir para manutenção também, então até 12 horas. Quer fazer um estudo maior, quer fazer um capricho, não tem problema. Só que daí vai pagar por isso. Então nós estamos regulamentando alguns serviços. Por quê? Quem paga essa conta? Todo santelenense paga, o do interior e o da cidade também. E aqui na cidade nós temos muita coisa para fazer e nós vamos fazer, então precisa essa participação de todos. Lembrando, né, prefeito, que várias outras cidades, nós temos aqui em Santa Helena vários serviços que são gratuitos, em qualquer outra cidade são cobrados. Por exemplo, aí o caminhão de entulho, em qualquer outra cidade esses serviços são cobrados. Aqui em Santa Helena é de graça, então vale a pena regularizar alguns serviços, sim. Até porque se você não fizer isso, banaliza, né? As pessoas acham, é da prefeitura, não tem custo nenhum. Tem, você inclusive ajuda a pagar essa conta, né? Então nós precisamos otimizar recurso público. E o que orgulha muito a gente? Não tem nenhum desperdício de recurso. Outro dia o pessoal questionou um pouco aquela situação dos peixinhos lá na praça lá, que estavam sem água, né? Morrendo de sede. Ele falou, gente, nós estamos fazendo um estudo lá porque não consuma tanta energia. Chegou a picos de consumo de quase R$5.000 em um mês apenas de energia. Só os peixinhos. Só os peixinhos. Não faz sentido isso, gente. Então nós estamos pensando uma forma aí de vai reativar, vai retomar, vai fazer, vai gerar, vai molhar os peixinhos lá, até porque embeleza, fica bonito, não faz sentido ter aqueles peixinhos lá se não tiver água também, né? Mas precisamos achar uma forma aí de poder regulamentar. Quer dizer, são R$60.000 num ano para manter aquilo ligado. Falar, calma aí, gente, vamos fazer aí com otimização. Quer dizer, tudo aquilo que você faz, qualquer obra pública, qualquer serviço público que se presta, você tem que pensar no resultado. E o que orgulha a gente de que temos uma boa reserva financeira porque não tem desperdício ou recurso mal aplicado. Então, às vezes as pessoas sentem um pouco isso, mas quando acontecer, e vai acontecer, porque nós vamos usar esse recurso aí para investir no município de Santa Helena, você vai ver o quanto vai ser bom. Prefeito Jussi, qual é a sua mensagem que você deixa aí para a população de Santa Helena? Bom, André, por essa parte final, inclusive, que nós conversamos sobre essa situação de participação da população de Santa Helena nas ações públicas, às vezes tem secretário ou outro que chega para mim desanimado, pelo amor de Deus, prefeito, tem situação que isso aqui não vai ser resolvido, não vai dar certo. Vai sim, depende apenas de nós, depende de nós e de mais ninguém. Tudo aquilo que está programado, projetado para a sua execução, ela será feita. Então, por isso que a gente fala para os servidores que aí estão, tem um desligamento que vai acontecer, alguns serviços serão contratados, por favor, quem estiver no serviço público, faça a sua parte e esteja preparado para aproveitar as oportunidades que elas estão aparecendo. Mas quem não estiver preparado, não vai dar, gente. Nós temos que respeitar aquilo que é de recurso público, inclusive com o salário, inclusive do prefeito, né? Graças a Deus aí não me falta vontade e disposição. Se tem uma coisa que eu não tenho é preguiça e não me falta boa vontade. Tanto é que a gente tem andado que nem maluco aí para produzir o melhor resultado. E essa parceria com o Margon é que possibilita e oferece segurança e tranquilidade para isso. Então, gente, o município de Santa Helena, as pessoas que vêm, é um município que foi projetado, que foi programado. Temos alguns desvios com alguns conjuntos aí que acabaram sendo feitos, sendo autorizados, que acabou dando algum problema, mas que nós vamos resolver também. Então, o município é agradável, é bom de se viver. Teve alguns problemas há um tempo passado bem próximo aí, que foram regularizados com relação à segurança ou essa sensação de insegurança que aconteceu. Parece-me que está resolvido. É um município bom, agradável de se viver. Então, vamos fazer do município aquilo que nós queremos. Se alguma coisa não estiver acontecendo no seu tempo que você espera, tenta procurar saber o porquê que isso não está acontecendo. E tudo aquilo que nós temos de ação para fazer, nós faremos com as parcerias. Na semana que vem agora começa aquele programa chamado Prefeito do Povo, com visita nas comunidades e também levar as informações e buscar saber quais são os sentimentos lá em Santa Helena Velha, que era para ter acontecido já agora no mês de fevereiro e vai acontecer agora na semana que vem. Então,
no respeito ao Margon, essa parceria toda começa na Santa Helena Velha. Mas as pessoas todas, vamos fazer de Santa Helena aquilo que nós queremos, é um município bom, todo mundo tem direito de participação, dever de participação. Procura o secretário da pasta que tiver, manda mensagem para nós. A nossa vida tem sido uma loucura, uma correria doida, então não tenho conseguido conversar com todo mundo no mesmo momento. Mas tem o nosso telefone celular, manda uma mensagem, se não puder atender naquele momento, manda uma mensagem, manda um e-mail, à noite, de madrugada, de manhã bem cedo, eu tenho feito isso. Então vamos trabalhar em Santa Helena e fazer dele o município que nós queremos. A universidade está aí, a Universidade Aberta do Brasil, o edital deve abrir nos próximos dias. Tivemos conversa essa semana com o Biasi, com o Musselin, está programado para nós termos mais uma universidade, porque a UTF, nem todos aqui de Santa Helena, ou bem poucos, terão acesso a ela pela forma de ingresso, que é pelo SISU, pelo Enem. É muito difícil, é o Brasil inteiro concorrendo para isso, e os cursos são muito bons. Então teremos a Universidade Aberta do Brasil em 2015, trabalhando aqui em Santa Helena, com possibilidade e acesso mais facilitado às pessoas. É a universidade pública, é gratuita, gente. Temos o ETEC, que deve começar as atividades possivelmente esse ano, que é um curso pós-médio na área de computação, informática, desenvolvimento de software, para preparar para o mercado de trabalho. Então tem muita coisa sendo programada, e nós vamos transformar o ser, transformar o cidadão, para que ele tenha condição plena aí de aproveitar as oportunidades pela preparação da vida. São 9h17, prefeito. Nós estamos com 17 perguntas pendentes ainda, mas que serão respondidas na semana que vem devido ao nosso horário, né? Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Obrigado, André. E agora vamos pro café. Vamos tomar café agora. 9h18.